Hoje vamos falar de Opúsculo Humanitário de Nísia Floresta, uma das obras escolhidas da FUVEST e que também nos devolve mais uma escritora, mais alguém que foi extremamente importante e estava esquecida justamente por ser mulher. É isso. E vamos lá. O Opúsculo Humanitário é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver como obra da FUVEST. Não é uma ficção, então não são contos, é um livro que, vamos dizer que foram recortes de jornais, de escritos que ela fazia para jornais. Então, Nísia Floresta era uma pessoa influente, era da alta society, né? Era uma pessoa que tinha, nascida em 1810, foi alguém extremamente importante, influenciou na questão da educação para mulheres. E o texto dela, vamos colocar como um texto de opinião, era onde ela colocava aquilo que ela pensava e publicava. Esses textos, eles foram juntados, vamos dizer assim, né? Foram colocados todos nesse livro, e esse livro foi publicado em 1853. Então, ela vai refletindo sobre a questão da mulher, né? Como que a mulher está sendo colocada para essa sociedade, como que essa mulher participa dessa sociedade, como ela deveria participar. Então, a gente vem de um contexto aqui que naquela época, a escola para mulheres, quando tinha, não era igual à escola para o homem, né? Então a gente tem aí o homem que vai aprender física e matemática, vamos dizer assim, e a mulher que vai aprender a bordar, colocar um botão numa camisa, e é isso, né? Então, a Nísia Floresta, ela nasceu em 1810 no Rio Grande do Norte, e a educação ali não era para todas, né? E muito menos para as mulheres, não era para todos, vamos dizer assim, e muito menos para as mulheres. Então, ela vai escrevendo opúsculo, seria aí obra, né? Uma pequena obra, e humanitário para a humanidade, né? Para que serve a educação para mulheres? Então, ela vai trazendo, ela vem de uma época em que tinha poucas escolas para essas meninas, né? O currículo feminino era bordar e as habilidades domésticas ali ficavam ressaltando, né? As disciplinas intelectuais, never, never, never. Tá? Então, eu tenho alguns trechos aqui que são absurdos, e são os trechos que eu vou ler para vocês, que eram publicados, que eram falados nos jornais, que era a coisa mais comum. Deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher. Tem que ser criada de si e de seu marido. Tem que ser criada de seu marido. Tá? Isso aí foi publicado no Jornal Mercantil, de 1847, e comentado, né, acerca dos exames finais das alunas que haviam sido premiadas com distinção. Isso que eu vou ler para vocês agora. Trabalhos de língua, essa é o que eu tenho mais raiva, mais ódio. Eu tenho ódio de tudo, mas aqui. Trabalhos de língua não faltaram. Os de agulha ficaram no escuro. O marido precisa de mulher que trabalhe mais e fale menos. Esse é o que mais me irrita, né? E assim vai, né? Ó, deixa te aconselhar pela agulha operária, apresenta o teu trabalho, apresenta a tua oração. Quem diz em voz baixa, trabalha, acredite, Deus vê, fez nascer do trabalho, né? Ela trazia coisas que eram publicadas, eram muito comuns, né, naquela época. E aí ela vai ter acesso aos meios de comunicação da época, e ela vai questionar, né, o papel da mulher, a inserção da mulher nessa sociedade, para que tenha acesso, para que tenha escolas, igualdade de gênero. Então ela vai participar dessa luta, desse colocar-se no mundo de forma a clamar por igualdade, né, de que a mulher também tinha o direito, tinha que ter acesso a escolas
que tinha as mesmos componentes, as mesmas disciplinas que os homens, né? Então, para a mulher ter o direito de participar, então é um tema que parece antiquado, mas nos dias de hoje, eu estava mexendo na internet, hoje a gente tem mulher falando, questionando o voto feminino, se a mulher deve ou não votar, questionando se a mulher deve ou não trabalhar fora, né? Porque aqui trabalha em casa é a que mais trabalha, né? Então a gente tem temas na redação da FUVEST mostrando quantas mulheres trabalham e não são remuneradas, enfim, a gente tem até hoje, né, essa questão complexa que onde a mulher deve ficar, né? Eu já ouvi coisas de que a mulher ensinar literatura, tudo bem, mas filosofia não é para mulher. Eu já ouvi isso de professor, pasmem, dizendo que filosofia não era conteúdo para mulher ensinar. Eu já ouvi isso. Já ouvi também, olha, ali no meio que eu trabalho, acho que uma coisa que mais me chocou foi de um aluno falar, professora, eu duvido que a senhora não tenha sofrido uma questão de machismo, de ter sido diminuída por ser mulher. Sim, já sofri no ambiente de trabalho. Então, a gente ainda tem uma sociedade que precisa, né, de diálogo, precisa de rever a forma com que a mulher é vista, lida, né, enfim, como que essa mulher pode se colocar no mundo. E Nise, ela fazia isso desde 1800 e Guaraná com rolha, 1852. Então ela trazia essa defesa da educação feminina, da emancipação das mulheres. Ela, por onde ela andava, ela já escrevia sobre isso, ela já trazia essa abordagem, já questionava. Então é um livro que eu posso classificar como um manifesto, né? É um manifesto. Óbvio que são vários recortes de textos em que ela opinava, em que ela se colocava, imagina naquela época, né? Trazendo ali, questionando por que a escola para mulher tem que ser assim, e ela teve, né? Ela foi, eu vou falar diretora, mas na verdade ela foi dona de escolas para mulheres e trazendo aí. Vamos comparar um pouquinho para ficar mais fácil, porque eu acho que às vezes a gente fica falando no passado e fica difícil. Vamos pensar na Malala. Malala. O quanto ela lutou para que as meninas tivessem direito à educação. Pensa mais ou menos assim, compara. Era o que Nísia fazia, apesar que o nome dela, na verdade, é Dionísia Gonçalves, mas esse pseudônimo aí, né, de Nísia Floresta, e tem essa cidade, né, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Então, alguém que se colocou, que buscou, que militou, que atuou, porque era alguém que tinha, né, na época, que fundou escolas para as mulheres, que as mulheres tivessem acesso à educação, e que deve ser aí lembrada. Eu acho que, se eu não me engano, que ela cai esse ano e o ano que vem na FUVEST, mas não só por isso, mas aí é alguém para a gente repensar, né? Nós já tínhamos pessoas lutando, comentando desse tema em 1853, e por que a gente só está sabendo agora, né? Por que esse apagamento? Porque a gente precisa de uma lista de livros só de mulheres para que a gente comece a pesquisar e pensar e discutir esse tema. E também tive amigos, enfim, que ficaram indignados. Mas a lista da FUVEST só tem escritora mulher, mas a gente teve listas da FUVEST com escritores só homens durante vários anos e estava tudo bem. E agora, quando é uma lista só de mulheres, parece que assusta, né? Quando, na verdade, é o mínimo que se pode fazer para que a gente comece a pensar, pesquisar, procurar onde estavam essas mulheres, por que foram silenciadas, né? E por que a gente precisa resgatá-las e trazer aqui para a discussão que essas mulheres já escreviam em jornais, já tinham influência, dona aí né, no caso da Anísia, de escola para mulheres, e simplesmente foi apagado pela história.
Então fica aí para refletir. É um manifesto, é super tranquilo de ler, porque não é um texto todo rebuscado, todo complexo, não. É um texto simples, de jornal, e, né, um texto ali de opinião extremamente simples, não, acho que essa palavra ficou um pouco pesada, mas que traz aí essa discussão e para a gente pensar, poxa, se há tanto tempo já falava sobre isso, por que que foi apagado? Por que que ainda hoje a gente tem mulheres que se prezam ao papel de questionar se devem votar ou não? Enfim, fica para reflexão aí, um pouquinho de feminismo hoje com Nízia Floresta, uma das obras da FUVEST. Tchau, tchau.